gente, agora a gente vai falar sobre as propriedades dos limites. Então, assim, as propriedades, querendo ou não, no pouquinho de exercício que a gente já fez, a gente já começou a usar. E as propriedades de limite, elas são bem intuitivas. Tipo assim, igual essa primeira aqui, ó. O limite da soma é a soma dos limites. Então, assim, pra que fazer... Ah, Lília, se a gente já tá usando e se... É fácil, a gente já está usando, tá tudo funcionando bem, para que você vai chamar atenção para isso? Eu vou chamar atenção para isso especificamente porque quando a gente aprender derivada, muitas dessas propriedades não vão funcionar. Então, essas propriedades funcionam para limite. Depois a gente vai aprender derivada e você vai ver que não necessariamente essas propriedades funcionam, tá bom? Então, olha só. Aqui eu falei, se o limite de uma função f vai quando x tende a a, quando x tende a a. Vocês vão perceber que eu vou parar de falar x tende a a, porque todos aqui o x tende ao mesmo valor, tá? Então aqui, se o limite está tendendo, se o limite da f de x está tendendo a um valor L, isso é um valor fixo. Se o limite da g de x está tendendo a m, e esse m é um valor fixo, tipo 7, 2. Então, o limite da soma dessas duas funções é, na verdade, a soma dos limites de cada uma. É o valor do limite da f mais o valor do limite da g, ok? A mesma coisa acontece para a subtração. O limite da subtração é a subtração dos limites. Então, você pega o valor do primeiro limite e subtrai o valor do segundo limite. E você pode entender que o 1 e o 2 representam a mesma propriedade, porque é como se esse resultado aqui fosse negativo, entendeu? Esse é esse com esse resultado negativo. Aí aqui serve a mesma coisa para o produto, aí isso aqui já não se mantém derivada. Então eu queria chamar a atenção do limite, que isso funciona em limite, mas que na próxima matéria já não vai funcionar. Então, o limite do produto é o produto dos limites, tá vendo? Bem intuitivo, bem tranquilo. A divisão do limite é o limite... Não, o limite da divisão é a divisão dos limites. E aqui é a raiz. A raiz do limite... Não, o limite da raiz é a raiz do limite. Aí o que eu queria chamar a atenção? Outra coisa que eu queria falar. Quando vocês pegam, inclusive eu coloquei um vídeo bem completo aí de outro professor, um professor explicando com muito mais detalhe todas essas propriedades e mais algumas. Mas todas as propriedades que ele fala vêm a partir dessas 5. Essas 5 são as propriedades básicas, tá? Outra coisa que eu queria falar é que esse limite aqui tem uma condição de existência, que para o limite ser um número real, esse número aqui tem que ser um número positivo. Esse aqui também tem uma condição de existência. O g de x tem que ser diferente de 0. Então, todas essas propriedades valem a partir do momento que essa conta aqui seja verdadeira, né, gente? Então, assim, quando você der uma olhada aí no PDF, você vai ver que tem uma restrição na frente. É só para garantir que seja verdade o que está acontecendo, tá bom? E aí, vocês vão ver que quem quiser assistir o vídeo do próximo professor, eu escrevi assim, mais sobre, escrevi opcional. É um professor que vai falar de todas as propriedades de limite, fazer exemplos, mas ele vai falar, por exemplo, da propriedade da potência. Aqui a gente falou raiz, mas a gente não consegue transformar raiz em potência e potência em raiz? Então, é a mesma coisa. Então, ele expande isso. Ele fala, por exemplo, do logaritmo. Mas o logaritmo é a função inversa da exponencial. Então, se a raiz vale, vai valer para o log, vai valer para tudo, entendeu? Então, o que eu queria falar é que todas as outras vêm a partir dessas 5. Essas 5 são as básicas e todas as outras vêm a partir dela. E essas 5 valem a partir da condição de existência de cada um dos termos. Por exemplo, divisão por zero, raiz de um número negativo. E a gente tem que tomar um pouco de cuidado nisso, tá bom?